E aí, meus amigos, boa noite. Este é o PEX Pastor Extreme. Eu sou Éder Melo e hoje nós vamos falar aí a respeito do projeto novo que está começando, que é o programa de treinamento PEX 2.1. Já estou extremamente satisfeito com o resultado. Nós temos hoje aí um conjunto incrível de pessoas fazendo parte do projeto, que na verdade agora não deixou de ser um projeto, ele agora está concretizado, um programa de treinamento. Nosso amigo aí, Rafael Montoya, excelente treinador de cavalos aí, e também amante do Border Collie de trabalho, já competidor de provas. A Clarice, Jânio Silva, Border de Rebanho, que vai estar falando com a gente aqui. Rafael Melo, Rafael que é referência dentro do treinamento e da competição com cães de trabalho, tanto com rebanho ovino quanto bovino. Heitor, o Heitor que é de Campo Grande, também está ingressando aí no PEX 2.1, está colhendo seus resultados. Diogo Moresco está com a gente também é PEX.1. Mariandra Cardoso está com a gente também, nós vamos estar falando disso. Pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer algumas observações e vou estar voltando. Eu vou chamar o Bueno aqui para falar com a gente, porque nós estamos falando hoje de algumas coisas já dentro da metodologia do PEX 2.1. Então, quais são os diferenciais do 2.1 para o 2.0? O 2.0 ele foi a criação do modelo de trabalho e a colocação em prática disso daí. O grupo grande que a gente tinha até a semana passada, que era do Extreme, tinha aí pouco mais de 150 integrantes, era um grupo de transbordo, literalmente. O que é transbordo, gente? O que é transbordo? Qualquer pessoa pode transbordar para a vida de outras pessoas. Tá? Eu falo bastante em relação a transbordo dentro dos grupos, por quê? E é outra coisa que eu falo, que todo mundo ali vai aprender, que nós vamos falar isso com constância. Quem ensina aprende duas vezes. Você não precisa aprender tudo para transbordar na vida de outra pessoa. Você aprendeu um pouco hoje. Se você aprendeu aquilo, você aplicou aquilo, você já está pronto para passar isso para frente. Nós não precisamos aprender tudo para passar para frente. Esse é o problema. Todo mundo espera, todo mundo não, né? As pessoas que geralmente não têm um resultado com aquilo que está querendo, esperam saber tudo a respeito para querer colocar isso em prática. E aí acaba acontecendo o que? O pior que pode acontecer para uma pessoa. Ela começa a acreditar que por ela ter estudado tanto e se preparado tanto, qualquer resultado que ela gerar não está de acordo com aquilo que ela se preparou. Sabe aquela situação quando você investiu tanto em alguma coisa que tudo aquilo que aquilo apresentar parece que não é o suficiente para pagar o investimento? Por isso que dentro da metodologia do PEX, dentro do conceito PEX, nós vamos fazer o quê? As aulas que vão começar agora no sábado, elas têm um formato de aplicação prática e rápida. Por que aplicação rápida? Porque nós vamos trabalhar adaptando para a realidade de cada um. Se você tem um rebanho numeroso, se você tem 500 ovelhas para trabalhar, se você tem lotes de gado aí de 300, 400, 500 cabeças, tudo bem, você vai adaptar para a sua realidade, vamos trabalhar isso. Se você tem 2 ovelhas para trabalhar, se você não tem ovelha para trabalhar, tem pato para começar, nós vamos trabalhar isso também. Nós vamos trabalhar o extremo, desde você que tem um cercado para iniciar que seja feito de muro, de alvenaria, e para você que está torcendo para não cair um pallet e o bicho tudo ir embora. Nós vamos trabalhar desse jeito, com igual valor e igual teor de informação. Então esse é o objetivo do PEX 2.1. Tá? É claro que o grupo do PEX 2.1 tá assombroso com a qualidade de informação contida, qualidade e com a quantidade de histórias de vida que tem ali dentro. Hoje nós temos um grupo ali que representa uma
camada gigantesca do agronegócio em relação a vários setores que vão fazer o quê? Agregar realmente em produtividade e em qualidade. Tá? São pessoas que vão pegar isso aqui que eu vou estar passando ao longo desses 3 meses e vão melhorar e vão fazer coisas muito maiores. Então é uma certeza que eu tenho de que isso vai passar para frente. Eu vou fazer uma explanação muito rápida do que vai ser o assunto de hoje e já vou chamar o Bueno, vou mostrar o quadro aqui e depois eu vou conversar com o Bueno aquilo que nós vamos falar nesse quadro. Nós vamos ter dentro do PEX algumas situações assim, ó, referente a plano de treino. O que é o plano de treino? O plano de treino é aquilo que você vai ter, por exemplo, na aula. E você tem aqui plano de treino e ação. O que é o plano de treino? Você vai receber lá na plataforma a aula. Olha, a aula hoje vai ser sobre início do cão, por exemplo, primeiros contatos com a guia e com o rebanho. Então vai ter lá as orientações, a instrução de como começar a fazer isso. Você assistiu a aula, partiu, teve a instrução, ficou claro para você? Você parte para a ação. Da ação aplicada, você tem um tempo recomendado para fazer esse exercício, está tudo na instrução. Da ação, você vai ter um resultado. O teu resultado vai te levar a mais outras situações. Do resultado, se foi positivo, o que acontece? Você repete, fixa e avança. Se o teu resultado, você aplicou a aula, foi negativo, você faz que? Perguntas. Resultado negativo te leva a fazer perguntas. Resultado positivo também, só que geralmente no resultado positivo a gente aprende muito pouco, porque se deu certo você já vai fazer o quê? Repete, deu certo de novo, você vai ver que fixou. Fixou, você avança, por quê? Você vai querer passar para frente. Tá aí alguma coisa de errado nisso? Nenhuma. Se você ali na frente pegou isso aqui, passou por cima de alguma coisa com um resultado positivo, você vai ver que ali na frente ele te apresenta um resultado negativo que te faz o quê? Fazer as perguntas que você não fez aqui. Então, resultado negativo, faça perguntas. Primeiro, para quem que eu pergunto? Para mim mesmo. Pergunte para você. Segundo, pergunta para o cão. Como que eu vou fazer pergunta para o cão? Eu vou perguntar o quê? Por que ele está fazendo alguma coisa ou por que ele não está fazendo alguma coisa? Depois que eu perguntei para o cão, eu vou fazer o quê? Se eu não tenho a resposta nem em mim, que eu perguntei para mim, por que eu fiz isso ou por que eu não fiz aquilo, eu vou perguntar para o cão por que o cão está fazendo isso ou por que ele não está fazendo aquilo, eu vou pensar, né, claro, e eu vou perguntar para o rebanho e para o ambiente. Geralmente, a gente encontra a resposta quando nós somos iniciantes aqui na primeira. Na segunda, quando a gente já está começando a entender quem nós somos. Na segunda, a gente começa a perguntar para o cão. Por quê? Nesse ponto aqui, quando nós somos totalmente iniciantes, nós vamos ter um problema. Nós não sabemos como fazer, só que nós sabemos o que nós não queremos. Então, nós podemos nos perguntar aqui. Resultado negativo. Pergunto para mim. Pô, não sei como fazer. Mas o que eu não quero que faça? Eu fiz essa pergunta para mim, aí eu vou colocar aqui. Eu não quero que ataque o rebanho, eu não quero que fique me puxando na guia, eu não quero que tente fugir de mim. Pronto, perguntei isso aqui. Aí eu não sei como é que o que eu quero, então eu sei o que eu não quero. Aí, como agora eu sei o que eu não quero, eu vou descobrir o que eu posso fazer para não acontecer aquilo. Pergunto para o cão. Quando eu pergunto para o cão, por que esse cachorro está evitando de ficar na cara das ovelhas naquela situação? Por que esse cão de repente está agredindo o rebanho toda vez que ele chega naquele canto? Então essas perguntas vão nos levando às respostas para poder fazer o quê? Do resultado ser positivo. E aí quando a gente perguntou isso aqui, nós nos perguntamos isso aqui, descobrimos a causa, mas como nós vamos descobrir a causa? Através do efeito. E aí lá no curso você vai entender o que é efeito. Ah, efeito de um cachorro que, por exemplo, qual que é o efeito de um cachorro que tem medo da cara? É toda vez que você coloca ele num determinado ponto, ele muda. Pronto, descobriu o efeito. Agora como é que eu vou fazer o quê? Vou trabalhar a causa. E assim vai. Rebanho e ambiente. Muitas vezes você tem que entender o seguinte. O rebanho e o ambiente não estão conectados com aquele plano de treino. Todo resultado é positivo. E nós vamos falar disso
com o José Dinarte Bueno. Então, pessoal, nós vamos trabalhar em cima de várias coisas nesse sentido. Nós vamos pegar e trabalhar batendo em cima de quê? Muitas perguntas. Por que que eu falo vamos fazer perguntas? Porque as respostas, na verdade, não são o que importam de verdade. As respostas são só o complemento. O segredo do aprendizado ele traz por trás do quê? Da pergunta. Porque para você conseguir fazer a pergunta, você viveu o problema e a dúvida foi sua. As dúvidas dos outros vão nos ajudar a fazer o quê? Encurtar caminho. Por isso que dentro do grupo nós vamos ter um trabalho constante de monitoramento e de triagem de transbordo. Por quê? Muitas vezes nós vamos ter, por exemplo, eu tenho facilidade de entender tal coisa de um jeito. Por exemplo, a pessoa vai falar para mim assim, ó, tá lendo aquele rebanho assim? Ó, aquela ovelha tá com a orelha para trás e a outra para frente, ela tá olhando para a esquerda. Por exemplo, se a pessoa fala desse jeito para mim, eu já estou olhando a ovelha, eu já estou prestando atenção no movimento, eu já estou entendendo qual que é a intenção dela. Agora, uma pessoa que não tem nenhuma afinidade com o rebanho, eu vou ter que mudar totalmente a linguagem e principalmente eu vou ter que ilustrar isso de uma maneira diferente. E aí como é que eu faço isso numa aula da demonstrar essa questão da leitura? Eu vou pegar e vou falar, olha, esse meu comportamento vai criar essa reação na ovelha ou no boi, por exemplo. Fazer muita coisa vai ser com gado, tá, gente? Tá? Ovelha a gente vai levar junto, porque muitas pessoas têm rebanho de ovelha, então vai aplicar na ovelha, mas muita coisa prática vocês vão ver no rebanho com bovinos mesmo. E aí eu vou falar, olha, essa ovelha vai se movimentar assim, porque eu estou me movimentando dessa forma. Ó, ela vai ter essa reação porque o meu cachorro está se movendo dessa forma. Por que que eu tenho que falar assim com quem é leigo ainda no assunto? Que não tem essa leitura, não tem essa vivência com rebanhos. Porque quando você desenha o quadro, ou você pega e descreve a foto antes de acontecer, quando a pessoa vai lá olhar, ela já vai sabendo aquilo que ela tem que olhar para poder entender o que está acontecendo. E isso é um problema sério para quando você quer que a pessoa, você mostra uma foto e fala para a pessoa onde é que está o óleo. Aí o abençoado vai ter que ficar fazendo aquele jogo dos 7 erros, procure os 7 erros. E aí vira um problema, porque quanto mais tempo passa sem ele achar o que está acontecendo, mais ele começa a instalar na cabeça dele um bloqueio de aprendizagem. Por quê? Porque ele vai falar, puxa vida, é difícil de haver esse problema aí. O cara está falando para mim que a ovelha está pensando numa coisa, mas como é que eu vou ver o pensamento da ovelha? Então, dessa forma, como é que eu vou trabalhar vocês? Eu vou pegar e falar desse jeito, olha, vou colocar meu cachorro em tal posição. Coloquei meu cachorro nessa posição, agora eu vou fazer ele andar para frente ou vou fazer ele andar lateralmente. A ovelha, automaticamente, quando eu fizer isso, ela vai se movimentar de tal maneira. Ou ela não vai se movimentar de tal maneira. Ou se eu colocar nessa posição e avançar, ela vai ter um comportamento de enfrentar. Então, quando a pessoa que ainda não tem afinidade com esse manejo, com esses rebanhos, nem com o cão, nem com o rebanho, está começando agora, olhar essa situação, ela vai falar, poxa vida, essa ovelha fez isso porque o cachorro estava lá. Porque o cachorro foi para a cara dela, porque o cachorro entrou no espaço dela. Então isso vai fazer diferença na qualidade da informação e na clareza. Por quê? Da próxima vez que ela for treinar, que ela entender que o cachorro dela entrou naquele espaço e a pressão deixou de ser positiva e passou a ser negativa, ela vai saber o quê? Como é que ela faz para aliviar essa pressão. Então isso que eu estou falando aqui, eu vou chamar o Bueno e nós vamos falar sobre isso. E aí, Bueno? Dali, boa noite. Boa noite, como é que estamos? Tudo bem? Vamos lá. Tranquilo, tá joia. Estamos falando aqui do que vai ser aí o 2.1. Tem coisa que o pessoal do 2.0 ainda não viu, né?
Tem bastante coisa. É, tem coisa. Então é o seguinte, te pedi para estar comigo aqui hoje porque essa questão de fazer na prática, é isso que nós estamos falando, no, vamos dizer, passar do quadro para o campo, para mim, é o grande determinante do sucesso do treinamento de um campo de trabalho. Nesse caso, foi o que aconteceu aí contigo, né? É aquela questão, né, que a gente sempre falou do início ali, que sempre encorajou de sair pro trabalho mesmo, né? De colocar a cara, de construir, de ver isso na prática, né? De perder aquele medo de daqui a pouco, bah, vou estragar o cachorro, vai acontecer uma coisa que vai, vamos dizer, vou minar, vou perder o meu futuro. E a gente vê na Claro. prática que não é assim, né? A gente vê na prática que Que a não- construção é. Nós não damos conta de estragar fácil esses cachorros, não, né, Bueno? Não dá, e se for para estragar fácil, que estrague Que logo, né? estrague logo. Deixa eu te falar outra coisa. Então, assim, ó, voltando para essa questão. Uma situação prática aqui. Esses dias você foi para tirar um gado do. Teve uma você fez uma caminhada aí de uns 4, 5 quilômetros um pouco antes de trabalhar, né? Não, você já levou o teu gado primeiro, né? Você levou o gado para outro campo, né? Não, não. A ida foi levando o gado. Entendi. É. Então, só para o pessoal entender como é que a gente põe na prática. Esse aqui, a tua lida, que levar o gado, foi o teu plano de treino, né? Você planejou que você ia levar com os 2 cães, né? Isso. E aí você botou em ação e teve um resultado. Até onde eu sei, o primeiro resultado foi nessa linha aqui, né? É aquela coisa, né? Começando. E era esperado, né? Era totalmente esperado. E aí você corrigiu como que aconteceu. Você fez o quê? Você refez as perguntas e organizou a situação, né? Podemos até explicar para o pessoal. O resultado foi o seguinte: foi a primeira vez que ele saiu com os 2 cães juntos. A Gamba é uma filhota de 9 meses, está começando a treinar agora, só que ela já está com o quê? Os conceitos de conexão e desconexão do rebanho aplicados. Tá? Ainda tem alguma coisa para poder repetir e fixar, sim, mas ele já consegue ter o controle dela para entrar no rebanho e sair do rebanho com ele. Só que como foi com o segundo cão, vou até voltar a câmera para mim aqui, vou falar aqui tudo. Foi com o segundo cão, vocês vão ver o seguinte, nós falamos muito disso mas nos grupos fechados. O Bueno tem muita leitura de rebanho. Ele é domador também de cavalo. Então, além dele ter a lida com a questão do cavalo e de saber onde é que ele se posiciona, onde é que ele teria que estar, ele tem a questão de ler o rebanho. Quando o Bueno pegou e colocou as leituras do rebanho e do cachorro no mesmo quadro, a coisa começou a acontecer. Mas ela aconteceu por quê? Porque o Bueno fez aquela coisa que é o mais importante. Ele se perguntou o tempo todo: aonde que eu fico que eu ajudo mais a resolver a situação? Esse detalhe da Gamba aí, que entrou ela meio que perdeu a cabeça ali no começo. Durou quanto tempo? Eu sei que é questão de minutos, mas para o pessoal ter uma ideia do que esse trabalho não é aquele negócio que às vezes falaram para a pessoa que é um processo que leva meses para depois, eu vou levar para o campo hoje, vai dar um problema aqui, eu vou ter que passar mais 1 mês, 2 mexendo com ele lá no quadrado para poder levar para o campo de novo. Queria que você passasse para o pessoal uma ideia de como foi a conversão que você fez, aquele CCC, né? Você captou, converteu, canalizou esse momento de descontrole dela. Primeiro que é bom salientar que a situação de trabalho ela dá uma clareza muito grande para o cachorro, porque a gente tem que ajudar e tem um propósito de fazer aquele serviço, né? Então acaba que a nossa, vamos dizer, didática com o cachorro fica muito mais fácil, ele entende mais fácil.
Demorou ali em torno de 5, 10 minutos e era bem esperado porque o que aconteceu? Eu estava com um lote, era um lote de 53 novilhas, e tinha uma que não estava no lote, tava com as paridas. Então, o que aconteceu? Eu passei num rebanho de parida, tirei essa uma, e aí, claro, a filhota de 9 meses começou a fritar, é normal, tu ajeita, chama pra cá, ajeita, ajeita. Daqui a pouco ela entendeu o propósito, para onde tinha que levar aquela. Igual nesse meio tempo, a novilha ficou brava, porque estava sozinha. Mas ali a gente vai balanceando a situação. Quando chegamos no outro rebanho com essa, que no caso formou a unidade de 53, dali para frente andou muito bem. Dali para frente andou muito bem porque ela já tinha os conceitos, né? Eu já conseguia parar ela no lado que eu queria que ela parasse, ela já tinha um conceito de empurrar, aquela questão toda, né? E a outra coisa que eu vejo que é muito importante nesse início e para a gente conseguir encaixar é ter a noção do rebanho, porque tu consegue ajudar, no caso, botar o cavalo na hora certa, dar fluidez e depois encaixa o movimento e vai embora, né? É outra coisa que eu queria falar para a gente falar para o pessoal, principalmente aí nesse caso, lembrando que o Bueno está no primeiro ano dele de pastoreio, tá? Como treinador efetivo e quem utiliza o Border Collie no campo, de novembro para cá que o Bueno veio usando isso aí de forma aplicada. Então, tudo isso que ele está fazendo aqui, ele quebrou o rebanho de vaca parida dele, as novilhas dele hoje estão fluindo com um único cachorro. Ele já está fazendo um negócio que nós vamos mostrar aí para o pessoal. Está apartando vaca por número, saindo com terneiro no campo, tá? Pra vocês terem uma ideia, vai ser um trabalho muito bacana para vocês verem o que é resultado, tá? Resultado é você pegar um cachorro que ele começou a treinar com um pouco mais de 7 meses, que deu condição de trabalhar aos 9 e aos 11 estava quebrando vaca parida. Hoje, ele para o rodeio dele num canto, ele consegue separar a vaca que ele quer, o cachorro dele empurra essas vacas para uma distância em que ela não queira mais voltar para o rebanho. Ele entra no lote, tira a outra vaca com o terneiro que ele precisa tirar, o cachorro já sai de lá, vem com ele, tira essa vaca aqui, dá uma segurada para ela perder o ímpeto de voltar para o rebanho. Isso é uma parte que a gente faz na ovelha, gente. Tá? Tá fazendo no gado. E o cachorro empurra ela de drive de novo lá naquele lote. Esse último trabalho que você fez, você separou quantas vacas? Foram 3 ou 4? Não, foi um lote de 5, porque... 5? Foi um lote de 5, porque eram 2 vacas que eu tinha que fazer manejo, que eu tinha que curar, e eram 3 terneiras, né? Aí era mãe e filha diferente. Era um lote de 5. Então, aí vocês têm uma noção do que é a aplicação? E outra, vou chegar onde eu queria agora. Nós estamos falando de um cachorro que fez 1 ano dia 25 de dezembro. Então, ele está fazendo 1 ano e 4 meses agora. E ele já está fazendo esse trabalho. Uma outra coisa, Bueno, que a gente faz uma construção, nós fazemos isso aí desde o início. E eu sempre falei de trabalhar com, né? E nós viemos de um berço de muito confronto entre o cachorro e o rebanho. Eu falo porque durante 10 anos meu critério de seleção era que o meu cachorro tinha que ser um espartano, né? Ele tinha que ir lá para matar ou para morrer, não tinha essa. Só que quando nós construímos cães inteligentes para ficarem firmes, muitas pessoas podem achar que esse fato de nós apoiarmos o cão o tempo todo na parte da construção vai levar eles a serem cães dependentes ou fracos, né? Eu queria que você falasse de como está ficando o alerta. Ele tá ficando um tigre. A situação é muito linda, né? Eu até teve, não sei qual dia foi, eu acho que foi sexta-feira, foi sexta, sim. Eu peguei um lote e aí deixei ele na porteira, não fechei a cancela da mangueira, deixei ele segurando na porteira. E fui abrir a outra porteira e uma vaca foi nele e ele segurou ela. E segurou sem fazer grande, sem precisar latir, sem mostrar que estava
vamos dizer assim, sobrando, né? Porque ele conseguiu botar a força mordida na hora certa ali, e sem exagero, mostrou autoridade e, bom, executou a tarefa que era segurar ali, né? E É, isso é muito lindo quando a gente vê, no caso, para mim, é a primeira vez, porque é o primeiro cachorro que eu estou treinando, o cachorro entendeu o conceito, né? Desde essa questão do aparte ali, que eu aparto, o cachorro fica segurando, aí eu chamo, ele olha para mim, vem, tira, segura o lote lá, e assim como parar ele num lugar e ele entender que ali ele tem que segurar, que nem numa porteira, ou no outro caso, aquele que eu falei da estrada, né? Eu deixei ele deitado numa estrada, e aí fiz o manejo lá, quando o gado foi sair, que era o ponto de fuga, aquela estrada, ele simplesmente se levantou, ficou em posição e segurou. E aí a gente vê, né? Vê, parece que tudo faz sentido. e aí eu começo a falar, né? Nós falamos muito sobre isso. Por que que eu falo que esse conceito de trabalho do PEX, ele está relacionado à construção de uma forma em que o cachorro consegue fixar isso aí sem tantos traumas? Porque numa situação dessa de campo, você muito mais apoia e ajuda do que você, vamos dizer assim, bloqueia e tira do rebanho. Numa situação de treino específico, nós estamos fazendo o quê? É claro que precisa do treino específico. Não teria como também a gente evoluir se nós não trabalharmos uma coisa mais localizada, mais específica. Por isso que no programa de treinamento nós temos 2 módulos para treino específico e 1 para treino de trabalho. Qual que é a situação? Nós temos o iniciante para encaixar no treino de trabalho. O que o Bueno está fazendo, para quem não sabe, é o seguinte: hoje ele vai estar no Extreme e no 2.1 com o alerta preparando o intermediário, mas um intermediário de um nível fantástico. Por que eu falo de um nível fantástico? Porque o cachorro já tem os flancos, tem os contraflancos, ele já tem toda essa habilidade de ler o rebanho. Para quem não sabe o que eu estou falando, eu vou pôr uns vídeos durante o programa, eu vou pôr uns vídeos e vou fazer alguns vídeos Você vai ver que um vídeo de 5 minutos eu dou uma aula de 1 hora. Nós fizemos isso num vídeo da Grazi, lembra? Mostrando a leitura lá que o Mac estava fazendo e tudo mais. O Márcio Barbosa está aqui com a gente. Aproveitar que o Márcio entrou e vou falar de um detalhe aqui. O Márcio, no fim de semana, na semana passada, não foi nem no fim de semana, veio buscar uma filhota dele, que ele adquiriu do Diego, filha de uns cães que foram meus, inclusive. Mas o Márcio veio e fez um treino com a gente. Ele pegou uma situação que eu falo, o Márcio serve para dar aula de manejo pra gente. Por quê? O Márcio é produtor de rural, tem pecuária leiteira, trabalha com uma categoria de gado que eu de longe, para mim, é a categoria mais pesada que tem para trabalhar, que é vaca de leite, que só vai no empurrão. E aí, nós estávamos numa situação que eu estava montando uma aula, e ele foi pegar e tinha um sinueiro que estava lá, belo e folgado. E o Márcio estava trabalhando o rebanho e tinha 2 novilhas chucras no meio, sem contato com o rebanho. E a hora que ele começou a trabalhar, o sinueiro estava parado bem na porteira. Poucos metros para frente da porteira. E ele está lá trabalhando o rebanho, claro, para ajeitar o rebanho que está fugindo, que está correndo e tudo mais. E aí eu peguei e falei para ele, Márcio, vamos conversar. Qual que você acha que tem que trabalhar primeiro? Como que você acha que você tem que fazer com isso? Mas isso é matéria para o 2.1, nós vamos seguir o baile aqui. Bueno, falando dessa situação, da construção, da situação do manejo com o iniciante. A gamba está toda no iniciante. Tá? O alerta está no intermediário e agora trabalhando, na verdade, vem trabalhando desde o iniciante. Você que começou os 2 cães encaixado no iniciante,
que era aquele treino lá dentro do quadrado, fazer toda aquela base, construir, depois saiu para aquele campo maiorzinho, ali onde tem o alambrado, na verdade é um campo bem grande para poder falar de iniciante, e trabalhar com as ovelhas ali. É, como você avalia esse encaixe desse pensamento de tratar o iniciante já conseguiu ter aquele controle do vem aqui e do sai, você jogar ele no campo? Como você avalia? Se você não tivesse feito isso com os teus cães, como é que você acha que eles estariam hoje? É aquela questão de limitar, né? A gente, é a principal preocupação que eu tenho por não, primeiro por ser novo, né, nesse meio e segundo por trabalhar com um animal que eu acho que todo mérito é dele, né? É um, quem começa a mexer com Border Collie de trabalho vai ver coisas sensacionais acontecerem por eles, né? Sai de dentro, sai, sei lá, é algo quase espírito. Então, primeiro é o cachorro. Então, a gente, saindo da zona de conforto, que seria um ambiente fechado, e indo para o trabalho, a gente consegue ver o que precisa trabalhar e o que já não precisa mais, que daqui a pouco a gente está mascarando. E também sai daquela atividade que para o cachorro fica sem graça tu fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E tem a outra questão que é mudar o estímulo, né? Então tu vai fazendo o cachorro saltar e morfar, né? Vai virando, parece que vai saindo uma casca, vai saindo outro cachorro de dentro e vai aquela reação. Essa questão da mudança de fase e comparar com a troca de pele, eu acho que é uma coisa fantástica, né? A gente conseguir ver isso aí. E uma coisa que eu tenho certeza que para você, como foi construído o teu trabalho, aí o teu desenvolvimento tem se dado dessa forma, é aquela questão que a distância está só na nossa cabeça, né? Você tem visto na prática aí que esse negócio de correr 30 metros, 40 metros, trabalhar num lugar de fechadinho de 20 por 20, trabalhar num lugar aberto, tá mais na nossa cabeça, né? Porque na cabeça do cachorro, quando passou aquela fase ali, trabalhou uma vez, na segunda para ele já tá de boa. Não é. E eles entendem muito, eles esticam muito mais fácil, né? Até porque quando eles entendem o propósito, parece, né? Eu sou muito novo para falar como um Border Collie pensa, mas o que me parece, assim, até com alerta, assim, que depois que a gente é claro e consegue passar o porquê de fazer algo, ele compra aquela ideia e aí depois de comprar a ideia vai embora. Então a gente fica pensando, 50, 60, 70, 100 metros, mas não é isso. Na cabeça do cachorro não é isso. O que tem que ficar claro na cabeça de quem está começando e de quem vai entrar agora nesse programa e tudo mais, é que essas questões que sempre nos fizeram pensar que, se eu levar para o campo sem estar pronto, nunca mais eu conserto. Qual vez que você acha que você levou? Vamos dizer que você está desde novembro para cá, já fecharam 5 meses. Qual das vezes você foi achando que estava pronto e qual das vezes você estragou a ponto de não dar para consertar mais? eu acho que primeiro, eu acho que pronto é um conceito que eu tenho que não vai estar pronto nunca. E estragar. Olha, eu penso. Estragar aquilo que a gente fala, né? Eu gosto muito dessa parte de criação, né? Que a gente fica falando, essa parte genética e selecionar e tentar ter bons cães para pensar em criar, é minha ideia, né? Mas primeiro tem que selecionar, né? Então, se for para estragar alguma coisa, que estrague logo. Se for para ter um animal que não tenha. Porque se for um cachorro realmente com essa predisposição para pastorear, para trabalho, é muito difícil, né? Eu gosto de pensar assim, ó. Eu sempre falo assim, tem algumas pessoas que acham que eu estou insultando. Para algumas é um insulto mesmo, mas esses que para quem é um insulto, geralmente eles não entendem.
Quando eu falo de um cachorro assim, falo pro fulano, fulano, esse cachorro aqui não deu certo, estragou. Dependendo de quem é, eu falo assim, você não dá conta de estragar um cachorro dessa qualidade. Você pode até tentar, mas o que tem de bom dele, dentro dele tá aí. Ele pode não fazer na tua mão. Mas eu digo que é o seguinte, um bom cachorro de trabalho, e hoje nós temos muitos bons cães de trabalho no Brasil todo. Eu não acredito em genética dominante mais. Houve uma época que você tinha alguém que tinha alguma coisa a mais e tal, mas isso democratizou muito. Por exemplo, hoje, de norte a sul do país, você encontra pessoas com ótimos cães. E pessoas que até os cães não eram tão bons, mas as pessoas aprenderam a lidar com eles e estão usando de uma maneira muito eficiente. E eu digo que é o seguinte, aquele cachorro que tem realmente aquilo dentro dele, que tem coração e tem cabeça para trabalhar rebanho, eu comparo com aquele cara que, quando falo de estragar um cachorro desse, eu comparo aquele cara que tem um perfil de andar direito, fazer as coisas certas e acreditar naquilo, e pode ter a má companhia que for que entrar na vida dele, ele não vai se alterar por conta disso. Aquele que entrou, que é mau caráter, ele vai seguir sendo mau caráter, mas o caráter desse cara não muda. É a mesma coisa de um cachorro. Ele vai pegar e tá com um cara que de repente tem uma limitação, não sabe usar o potencial dele e tudo mais, ele vai fazer só aquilo que o cara permitir. Só que na primeira oportunidade dele mostrar quem ele é de verdade, ele vai fazer isso de novo. Então, essa questão que as pessoas às vezes têm medo. Outro dia me perguntaram, o cara estava comprando um cachorro de uma linhagem extremamente boa, bem conhecida, e perguntou para mim qual treinador eu indicaria para mexer com o cachorro dele. E aí ele me deu o nome de 3, né, treinadores para isso. E eu falei assim, coloca um quarto treinador na lista que eu te indico. Aí eu te dou uma opção. Eu faço uma escolha. Aí ele falou assim, quem que é? Eu falei assim, coloca você na lista. Só que coloque em primeiro lugar. Mas eu não sei. É por isso que tem que ser você. Mas o cachorro é muito bom. É por isso que tem que ser esse. Você vai fazer o quê? Você vai pegar e comprar um cachorro, vestir um cachorro para você. E aí você vai colocar na mão de um baita treinador, um baita cachorro desse, e vai você comprar um caco de um cachorro, que você nem sabe se vai ligar no rebanho, e vai treinar o ruim e deixar o treinador treinar o bom. Beleza. Aí eu falei assim, como investidor, tudo bem. Mas vem o caso. Os 3 treinadores que ele me citou têm projetos de treinamento muito diferentes. Eles até pegam cães para fora. Só que os caras hoje estão numa vibe muito diferente. Os caras estão investindo nos próprios cães. Eles estão fazendo aqueles cães que saiu daquele patamar do que é padrão. Saiu do patamar do que é padrão. E eles fazem hoje a exceção. O que é exceção? Exceção é você pegar os caras que têm linha de comércio dos cães acima dos 20 mil reais. E você tem aqueles caras que tem dos 15 até os 10, e você tem os caras que tem dos 5 até os 10. Peraí, o que está errado nesse sistema? Nada está errado nesse sistema, é igual o cavalo, não tem tabela. Por exemplo, todo mundo critica, fala, mas que loucura e tal, o cara comprou o radar por 160 mil. Para quem não sabe, o radar que foi comprado por 160 mil, eu acredito que agora, já nesse primeiro semestre de 2020 e 2021 agora, o radar já devolveu para ele metade do valor investido. Então, é o cara que é louco ou a gente que não tem uma visão dessa natureza? Então, quando a pessoa vai falar, principalmente essa questão de trabalhar, igual o Bueno está trabalhando. O Bueno pegou 2 genéticas diferentes, né, Bueno? Com perfis de cães completamente diferentes e está tendo uma experiência também diferente com cada um, né? Não é? E quem está começando tem uma oportunidade de pegar, de escolher quer dizer, fazendo a coisa certa ali, de estudar um pouco de genética, de ver mais ou menos o perfil de cão. Que geralmente é difícil quem está começando, né? Quem está começando vai ver genética boa ou tida por boa,
porque eu falo que é tida por boa, entre aspas, porque é boa para alguém, né? E daqui a pouco não é boa para. Esse boa é muito relativo, né? E claro, a maioria tem resultados, e aí vai pegar, não vai saber, vamos dizer, não sabe no que é bom, né? Vamos dizer, eu não sei. Eu, quando comprei o Alerta, eu não sabia que o meu perfil, vamos dizer, daria certo com ele. Eu não sabia, não saberia o que ele tem de bom. Eu sei que ele traz indivíduos na genealogia dele que são espetaculares, mas não sabia como moldar isso. E então a gente sabe que é bom, mas não sabe como trabalhar o bom que a gente escolhe, né, quando a gente está começando. E para encurtar, quem está começando tem muito tempo, vamos dizer, tu vai ter um cachorro só para trabalhar, e se tu gosta, tu tem como se dedicar, tu vai ter como formar conjunto com esse cachorro, e com certeza, se dedicando um pouco, tem grandes chances de ter resultado melhor que o treinador que tu escolheria. Isso pode ser até polêmico, mas eu me lembro de alguns casos com cavalo, da pessoa não domar, não ser treinador e ter um cavalo e daqui a pouco fazer curso em alguma coisa e ter resultado espetacular. E até os treinadores, eu me lembro depreciando, dizer, o fulano tem resultado porque está trabalhando um só. Mas é o início dele, ele está começando, e conseguiu se dedicar, né? É o que torna mais difícil para o treinador, porque o treinador, ele, vamos dizer que treine 10 cães num dia, ele tem que ter a cabeça muito boa para não se deixar afetar de um cachorro para o outro e de mudar o serviço, né? Mudar a abordagem do cachorro para o outro para avaliar todos, né? E chegar num resultado parecido com os 10 cães diferentes. Porque e até para falar a verdade, quando você pega um treinador que tem vários cães e tem resultado, é claro que tem que respeitar muito, porque o cara tem que ter um sistema extremamente eficiente e ter uma execução fantástica. Porque um cara que tem um centro de treinamento, vou citar uns caras que eu conheço assim, que estão aí direto, com pelo menos 10 cães trabalhando. Adonis Colombo, Diego, Rafael Melo, Anderson Pacheco. Você pega esses caras, eles têm com frequência 10 cães trabalhando, ou mais. E eles têm que administrar, não é a cabeça dos 10 cães só, tem que administrar 10 donos, né? Você também, né? E aí vira uma loucura. E realmente, por que hoje eu estou fazendo esse trabalho na internet? Nós estamos fazendo esse grupo nosso. É claro que nós vamos pegar e não vamos. A intenção não é acabar com o treinador, falar, eu vou tirar o serviço do treinador. Na verdade, o que acontece? Quando a pessoa tem noção do que ela quer, e ela sabe o que ela quer, ela pode fazer o que? Ela vai atrás de um treinador que ela gosta, só que vai já sabendo fazer perguntas. Enquanto você não tem nenhuma prática, nenhuma experiência, você vai chegar num treinador e você vai pegar ele para fazer aquilo que geralmente é o mais chato, que é fazer as perguntas mais básicas que tem que fazer. E você pegar um cara desse que está com a cabeça cheia, num curso ele vai te dar toda a atenção que você precisa. Mas você poderia estar ganhando muito mais e chegar para ele e falar assim, fulano, queria te fazer uma visita aí. Você não me dá uma clínica? Acerta com o cara. Eu falo o seguinte, mas o curso do fim de semana, ele vai me cobrar o mesmo preço da clínica, de 2, 3 horas, e eu vou ter lá carga horária de 16 horas de curso. Meu amigo, é carga horária de 16 horas de informação coletiva. É claro que se for um cara bom, você vai aproveitar isso. Mas agora você imagina, você pegar um cara com essa bagagem, que você já escolheu o treinador da sua preferência, e você paga uma clínica para ele, para ir treinar na casa dele, e você faz as perguntas certas, não faz as perguntas que você já sabe a resposta, você vai lá para falar, olha, eu quero aprender a fazer isso aqui. E você sai de lá com aquela informação, olha o quanto de tempo, olha o quanto de dinheiro que você deixou que você deixou de gastar e teve resultado. Então, esse UPEX, nós vamos trabalhar muito isso, né, Bueno? Você está aí fazendo hoje parte da história, na verdade, está escrevendo a história da propriedade em relação a isso.
Acredito que dentro de mais 1 ou 2 anos, não só você vai tá usando o cachorro dentro da propriedade, vai ter cães até suficiente para a gente conseguir construir aquilo que é. Eu falo que eu tenho. Todo mundo tem que ter seus sonhos, né? Eu tenho um alvo e eu não sei se eu vou conseguir fazer isso em 10, em 15, em 20, em 30 anos, mas eu não quero parar de mexer com Border Collie tão cedo. Tipo assim, quando fechar o olho, eu queria fechar o olho pelo menos sabendo que, ó, eu estava indo treinar, por exemplo, mas eu tô com 110 anos, não dá tempo mais. Então, a ideia é que as pessoas consigam entender o Border Collie de trabalho como elas entendem um cavalo. Que você pode chegar e montar, não é montar num cachorro, mas você vai chegar num lugar que tem cachorro, e o cachorro você vai chamar ele para ir trabalhar com você, e você vai saber dar um comando para a direita, um para a esquerda, um para parar, e você vai usar isso aí. Você vai pegar um peão diarista que trabalhou com um cachorro aqui hoje, um cachorro aqui lá no outro lugar, e ele vai dar conta de chegar numa propriedade e usar o cachorro. Vai demorar mais tempo? Vai demorar bastante. Mas hoje, por exemplo, eu sei que se o Bueno vir em casa e tiver que pegar um cachorro meu para ir trabalhar, eu sei que ele vai trabalhar da mesma forma que se eu for na casa dele e eu pegar o cachorro dele para trabalhar, eu vou trabalhar. Por quê? Nós estamos criando não um padrão tipo fábrica, assim, todas peças iguais. Não são todas peças iguais, mas são fundamentos e princípios, né? E esses princípios que a gente tem conseguem ser aplicados em qualquer lugar do planeta porque eles são naturais. E que eu acho que é bárbaro nesse movimento é a cultura, né? Eu acho que para o Border Collie virar realidade mesmo no Brasil, assim, de uma forma mais forte nas propriedades, né? É um pensamento que eu tenho, a propriedade tem que ter a cultura do cachorro. Do cachorro de trabalho, né? Porque depois que pega a cultura do trabalho, do cachorro de trabalho, não deixa mais. Não fica mais sem o cachorro. E aí que eu digo que não tira espaço de ninguém, porque tu tá criando a cultura. E tu vai aumentar, porque tu criando a cultura, tu vai aumentar a necessidade. E vai precisar mais treinadores, vai precisar mais cães, vai precisar tudo. Não, é assim como o cavalo. Eu costumo dizer o seguinte: o exemplo está aí. O que era o segmento de doma até, sei lá, 3 décadas atrás? Era uma coisa que qualquer fazenda tinha, os peões tudo domava. Depois, os que se destacaram, começou essa questão do esporte de uma forma mais firme. Se você pegar aí dos anos 80 para cá, não vou falar só 3 décadas não, se você pegar dos anos 80 para cá, nós tivemos gente aí que explodiu. Foi onde deu a oportunidade de peão de fazenda virar dono de aras, de centro de treinamento, de construir a história dele, de sair de um cara que ganhava um salário mínimo por doma e ganhar 2 salários mínimos por mês para treinar um cavalo. Então virou uma coisa diferente. O cachorro, por exemplo, hoje no Brasil, nós temos um cara que já faz isso em escala, eu falo numa escala mais profissional, que é o Adonis Colombo, faz no CT dele. Por exemplo, o Adonis ele tem conexões muito fortes, tem conexões nos Estados Unidos e tudo mais, só que se você vê, o Adonis não perde o contato com a raiz, com a essência dele. A gente conversa com assim, uma frequência muito grande e por mais que os projetos deles sejam ligados a um outro ambiente, hoje a um outro universo, a base que é estar fazendo o cachorro e estar buscando aqui dentro aquilo que ele está precisando, isso daí ele não perde. Outra coisa, né? Você falou de quem tem a cultura do cachorro. O Fábio Azeredo, né? Que é conterrâneo teu aí. Você me falava da questão dele falar dos cachorros de caça, né? Que quem tem cachorro tem que estar fazendo cachorro. E é isso aí. Border Collie é isso. Eu não conheço ninguém que está no Border Collie que evolui se não tiver fazendo mais cachorro novo. Isso faz parte da paixão, né? Que aí tu entra, começa e aquela coisa.
Porque é muito apaixonante o mexer com o cachorro, né? Porque aí voltamos nisso que foi falado, né? Começa a entender o funcionamento, ou ter uma ideia de como acontecem as coisas na cabeça do Border Collie, e aí tu começa a montar exercício, tu começa a questão desse serviço, aquele dia ali que eu fiz. Foi um baita de um exercício, porque a gamba, ela tem um tipo de comportamento que ela não tem muita, ela tem mais facilidade de sair da pressão e tem flancos lindos, aquela coisa, mas um cachorro que tem esse tipo de comportamento, ele tem mais dificuldade de entrar na pressão. Então acontece que aquele exercício de levar o gado, de ter a tropeada e ela entrar no espaço do rebanho e constantemente levar o rebanho 5 quilômetros, que foi, bom, aquilo ali na cabeça dela foi uma explosão, né? Mas uma coisa... é bom a gente salientar que a gente faz as coisas pensando, não é? Ah, vamos lá e agora eu vou botar uma filhota e vou largar lá de qualquer jeito. Não é assim, né? A gente tem uma cronologia, tem um método para fazer isso. Tem um método para isso, né? Esse é o que o pessoal pensa, é que na verdade é o seguinte: por que que o resultado negativo, numa caso dessa, né? A gente volta para a questão do quadro, quando você coloca uma ação, mas ela só é feita depois do plano de treino. Aí o que que acontece? Planejou, fez a ação, teve um resultado. Se foi positivo, eu repito, ele fixa e eu avanço para um outro plano de treino. Se foi negativo, eu faço as perguntas, pergunto para o cachorro, analiso a situação do rebanho. Do resultado, gente, vocês têm que entender o seguinte: toda ação gera um resultado. E todo resultado gera uma nova ação. Mas por que ele gera uma nova ação? Porque foi pensado. Porque senão você vai fazer o quê? Entrar no conceito de insanidade. Faz uma ação, tem um resultado. Você não pensou no resultado, se é positivo ou se é negativo, você vai e faz a mesma ação novamente. Você cai no conceito de insanidade. Então, todo método ele tem o quê? Avaliar o resultado para tomar um novo posicionamento de ação. Uma coisa que eu não falei, eu deixei para fazer dentro do 2.1, porque vai ser muito mais específico. Mas aqui dá para a gente falar, porque tem muita galera do 2.1 que está com a gente aí. Esse trabalho do corredor, ou melhor, ele não era um corredor. Nós estamos falando de um campo aberto que o gado encaixou na estrada e a gamba e o alerta estavam levando. Tem o vídeo disso, o pessoal acho que talvez não viu, coloquei nos stories aqui e tudo mais, mas depois a gente pode pegar esse material e montar uma aula e deixar até aqui, inclusive no feed, alguma coisa assim. No border de rebanho também, afinal de contas o trabalho é você que está fazendo. Mas ali é um quarto do pânico, na verdade, no aberto. Só que é um quarto do pânico aliviado. Por que aliviado? No lugar fechado, você submete o cachorro a não ter outra opção, a não ser descobrir que o rebanho não vai fazer com ele o que ele está imaginando. Então, às vezes, ele está morrendo de medo porque o rebanho ele acha que ele vai levar uma cabeçada, ele acha que vai acontecer alguma coisa. Quando nós fazemos o trabalho do quarto do pânico e ele começa a movimentar ali dentro, e ele descobre que ele é senhor da situação, ele vai fazer o quê? Ele relaxa, por quê? Aquilo não é mais desconhecido para ele. Ele começa a se conhecer e conhecer o ambiente externo. Aí nós entramos na arte da guerra. Ele conhece a si mesmo, conhece o inimigo e conhece o campo. Então não tem como perder aquela guerra ali. No caso da estrada, por mais que ele comece longe, não querendo entrar no campo do rebanho, como você tinha 4 quilômetros para poder caminhar, a cada, vamos dizer assim, 100 metros que ela exercitava essa aproximação, ela via aonde ela está ganhando poder, né? Você vê que, por exemplo, ela pode começar até saindo, a vaca olhar, ela sair de lado. Quando ela começa a ver a progressão do trabalho, e toda vez a vaca olhou, mas ela não veio, ela começa, opa, peraí, eu estou ganhando esse espaço aqui, é meu. Até ela virar para mim pegar, para acontecer,
dou conta de sair. É o caso do treino, né? Qualquer treino de combate, qualquer treino de luta. O cara começa com medo e ficando longe. Quando ele descobre a força do adversário e ele sabe do que ele é capaz, ele vai para o corpo a corpo. E é isso que nós construímos nesse trabalho de campo, nesse trabalho de manejo. Nós trabalhamos de perto para longe. Por quê? Quando nós conseguimos instalar o perto, o longe é muito mais fácil. E ali no campo você fez o que com ela? Eu vi que já no vídeo ali, não sei com quantos quilômetros você já tinha andado, ou como é que estava a pernada ali, mas ela simplesmente encaixou ela atrás do rebanho, não teve cisma nenhuma e inclusive pegou o ponto de equilíbrio para levar para frente. Aquilo foi bem no início ali, foi saindo do campo ali, foi bem no início. Mas é o engraçado, né? A gente volta a falar no propósito, porque tu dá clareza, né? Tu gera. Claro, claro. E aí, do conceito do rebanho, né? Porque tu vê, tu começa sabendo um pouco do rebanho ali. Eu não vou dizer que eu seja profundo conhecedor de rebanho, que eu não sou. Mas sabendo ali onde tu te posicionar, onde tu vai deixar o espaço para o cachorro entrar, e o rebanho com uma fuga para um lugar para sair, o cachorro encaixa ali, e ele vai começar a entrar no espaço do rebanho, o rebanho vai começar a sair dele. No caso, se locomover em uma determinada direção e ele vai embora. Não tem. E é impressionante. Esses tempos atrás eu tive uma situação assim, eu não vou citar o nome porque vai ficar muito estranho, mas eu vou falar. Eu teve uma situação em que eu não acreditei, de verdade, não acreditei por a pessoa ter um conhecimento de sei lá quantos anos que conhece trabalho de cachorro. Não acreditou. Falou dessa maneira para mim assim, mas como é que esse rebanho vai saber para onde tem que ir se esse cachorro está empurrando? Na cabeça da pessoa, simplesmente só tinha uma maneira de trabalhar, que era o condutor ir na frente e o cachorro no leque-leque lá atrás. E aí, sim, mesmo mostrando que dá para conduzir e a longas distâncias em drive, aí vem a pergunta mais absurda ainda, falou assim, mas para fazer isso tem que ser um cachorro de open. Mas que prova teus cachorros, que prova que teus cachorros correram e eles já fazem isso. Queria saber, o que você já correu com seus cachorros? Mas aí é que tá, não tem, o cachorro não sabe se ele é show, ele é o que for. Ele é um cachorro, ele nasceu para trabalhar rebanho, ele vai fazer o que tu mandar, cara. Eu fiquei impressionado, assim, eu falei, meu Deus do céu, por que a gente tem, assim, uma cultura que limita tanto a gente em relação a isso? É tão mais simples a gente construir com... Eu tenho um exemplo muito claro, né, para nós, né? Lembra uma situação do Henrique, né? Tinha uma dificuldade muito grande, né? Ele falou de fazer o cachorro dele trabalhar atrás, né? Empurrando, porque na cabeça dele o Border Collie era aquilo ali, ele falou pra gente, né? É que o Border Collie que a gente usa o ovelheiro, estava usando mais o ovelheiro do que o Border Collie. Nada contra o ovelheiro, mas a eficiência do Border Collie nessa situação de recurso é muito maior. Aí ele falou, mas os Border Collie só atacam na frente. E eles queriam o Border Collie lá atrás. Quando ele conseguiu fazer virar a chave, o Henrique manda uns vídeos pra gente aí trabalhando vacada canchinho com terneiro, trabalhando búfalo com terneiro, na direção e na posição que quer, gente. Não tem essa, o cachorro faz. Eu vou falar outra coisa. Que diacho de treinador é o cara que, vamos dizer, se a gente não conseguir botar o cachorro no lugar que a gente quer colocar ali para fazer o manejo. Dane-se se eu vou na frente, se eu vou do lado, se eu vou atrás, se eu vou... A gente está trabalhando com um cachorro que ele é dentre as raças caninas, ele é o mais especializado para movimentar rebanho. Então, não tem um jeito. Se a gente se diz treinador, eu tenho que manejar o rebanho como eu quero manejar e o cachorro vai trabalhar da forma que eu queira que ele trabalhe. Então, eu posso ir na frente, o cachorro atrás, eu posso ir atrás com o cachorro, né? Eu posso ir do lado com o cachorro atrás, eu posso ir atrás com o cachorro do lado, fazendo... Então, não tem. O pessoal tem muito isso de dizer, o Border Collie eu tenho que manejar
E eu falava isso porque me falavam isso, né? Então, agora que eu vou começar a trabalhar com Border Collie, eu vou ter que mudar todo o meu jeito dentro da propriedade, eu vou começar a ter que andar na frente do gado, o cachorro empurrando. E não Ai, tem. caramba. É uma crença muito limitante que colocam, porque. E a gente trabalha com um cachorro mais que nasceu para fazer isso, né? Então, Não, ele é incrível, cara. O Border Collie é incrível. e é o exemplo mais cristalino disso, que a gente coloca limitação. A gente coloca É, limitação. na fazenda do Arthur, por exemplo, eu acho assim, é uma coisa impressionante, porque inclusive quem implantou o manejo nessa situação lá, que teve as aulas e tudo mais, fez treinamento, meus primeiros treinamentos de stockmanship foi com ele, com o Túlio Cruz. Depois eu tive a oportunidade também de trabalhar com a Adriane Zarte em relação a isso. E eu vi isso de uma forma tão clara que até então, que eu falei, durante 10 anos eu trabalhei, estou com 17 anos trabalhando com cachorro, durante 10 anos eu trabalhei naquele sistema de limitação, de achar que tinha que passar por essas fases todas aí para poder, de repente, estar colocando o cachorro no trabalho. E aí também, só que foi o seguinte, aí eu sempre sou de olhar para o que é natural. E o que é natural? O Rogerão sempre me falava isso. O cara que trabalhava com bulldog antigamente para tirar boi do mato, o bulldog aprendeu a tirar boi do mato porque o cara precisava que ele fosse lá no mato, para ele não ter que ir lá. E se um bulldog que tem o cérebro daquele tamaninho, com a situação assim que só pensa em morder, aprende a fazer o trabalho da qualidade que o bulldog faz, um bulldog bem treinado, que pega na hora que tem que pegar e solta na hora que tem que soltar, como é que nós vamos fazer isso com o Border Collie? Lá no Arthur nós vamos implantar o manejo de novo, vai ficar muito bacana. Então o pessoal dele está todo no PEX 2.1. Assim, eu tenho que, sei lá, só agradecer o Arthur, que é um cara que sempre incentivou. E aí, quando a gente acha que o cara já fez de tudo, ele de repente pega um programa desse e coloca 9 funcionários das 3 fazendas, né, para fazer o curso. Então, quer dizer, é uma maneira dele fazer eles interagir entre si, que eu sei que eles vão ter que ralar uns para poder mostrar mais resultado que o outro, mas ele acaba padronizando o manejo dele numa oportunidade dessa, online. Porque eles vão aprender a mexer com o cachorro no mesmo ambiente. E lá o manejo é assim. O rebanho muda de pasto todo dia. Então, o cara se posicionou no cochete ou na porteira, o rebanho vai se posicionar para poder atravessar, porque ele sabe o quê? Muda pela boca. Comeu esse pasto, sabe que na hora que o cara abrir aquela porteira lá, ele tem capim novo do outro lado. Então, qual que é a dificuldade de implantar um manejo com um cachorro numa situação dessa? Por exemplo, lá a única coisa que ele quer é o seguinte, o boi que fica morgando para trás, que não quer, tá lá pro fundo, tá lá em outra situação. Ele quer que esse cachorro vai rebater esse boi lá, quando esse boi precisar voltar, para ele não precisar sair dali do cochete, que ele está fazendo uma contagem ou não. Ou se o gado está todo ali perto, porque tem vaqueiro que aprende a fazer o quê? Primeiro ele reúne todo o gado que está dentro do piquete, teria que estar dentro do piquete, no ponto de passagem. Ele vai para a porteira para afinar o gado e contar. O cachorro fica ali com ele, abrindo espaço, porque o gado quer passar. Da mesma forma, você fez o quê? Você está implantando o teu cachorro aí, teus cachorros aí, de acordo com o teu manejo. Você busca do jeito que você buscava, você faz a entrada no curral pela posição que você fazia, e simplesmente você está fazendo o que hoje? Ganhando, vamos dizer assim, autonomia e distância através dos seus cães, né? E trabalha de uma forma muito mais fácil, né? E nesse caso aí do Arthur, lá da Sabiá, trabalhando todo dia não tem como não dar certo, né? Claro, claro. É uma coisa que dá muita clareza pro gado, né? Tá todo dia ali, todo dia. É uma coisa que eu vejo hoje, como eu só tenho, tá entrando a segunda no serviço. Então acaba que vai fazer treinamento específico, vai fazer alguma coisa, e algumas vezes eu não levo o cachorro. Agora eu tô levando mais seguido. Tô levando sempre. Mas antes, então, isso demorou um pouco para acontecer esse acondicionamento, né, a quebra que a gente fala, por causa disso, né? Então o cachorro
o gado ainda vê o cachorro como um elemento estranho no início, porque o cachorro aparece para fazer um serviço, aí fica 10 dias sem aparecer, daqui a pouco volta o cachorro de novo. Então, numa situação que aparece o cachorro continuamente ali, o gado se acostuma, o gado vê o campeiro e vê o cachorro. Aí, para a gente finalizar agora, que eu estava vendo aqui, o assunto rende, né? Já estamos com mais de 1 hora de live, mas é sempre bom falar sobre esses assuntos. Uma coisa que você já percebeu, e é muito bacana, né? Você quebrou vários lotes aí de gado, condicionou vários lotes com o mesmo cachorro. E é impressionante como ele vai crescendo à medida que ele mexe com lotes, vamos falar chucro, né? Depois do terceiro lote chucro, quando você entra no quarto lote, a única coisa que é desconhecida ali é o cachorro para aquele lote, né? Porque o lote chucro para o cachorro já não é mais novidade. E é impressionante como é que ele aprende a trabalhar, né? Depois que ele tem várias experiências. Eu aprendi isso aí, até foi uma situação em que o Timelinho, através de um contato do Timelinho, que me deu essa oportunidade, fazendo a Barra do Gariroba, lá perto de Campo Grande. Eram 3.000 vacas, todas em lotes de 150, 200 vacas, até um pouco mais, mas tinham vários lotes, né? E aí os cães começaram a rodar os lotes. Na primeira semana, cada dia ia trabalhando um lote, fazendo protocolo, seja de implante para fazer um implante para fazer IATF, depois para fazer a inseminação e tudo mais. Depois que passou de uma semana, todo mundo que estava manejando o cachorro falou assim: mas esse gado ficou bom de mexer. Mas esse gado aqui nunca foi mexido com o cachorro. Mas não é. É que o traquejo que o cachorro adquiriu mexendo com os outros lotes chucros serviram para eles aprender o quê? Aonde que eles apertam que dá errado, aonde que eles apertam que dá certo, aonde que tem que dar tempo, aonde que tem que apertar. Então, isso, o condutor também vai pegando essa leitura. E é onde acontece a magia, né? Hoje você pega teus cachorros, se você pegar e falar assim: vou na fazenda de fulano aqui para dar uma mão para ele. Você sabe como que você vai fazer para no primeiro dia chegar lá e fechar o gado no curral. Quando isso, se você olhar para 5, vou falar 10 anos para trás, mas não, tem muita gente que até hoje apanha disso. É comum você ver pessoal falar que não dá para fechar o lote no primeiro dia. Por que que não dá? Tem que levar 5, 6 cachorros. Mas por quê? Porque vai fazer naquele sistemão de jogar os cachorros lá atrás e querer que faz tudo sozinho. Dessa forma que a gente trabalha, tendo a desconexão, né? Conseguindo. No início ali o cachorro não tem um controle, vamos dizer, de parar ali, mas tem o controle de tirar da situação e voltar, né? Começa a dosar, o cachorro começa a entender aquele campo de energia do gado, né? E começa a aprender a não invadir o espaço do gado, e aí que acontece outra mágica, né? É um dos segredos, né? Essa questão de você ter a situação sob controle e ter você sob controle também. Estou tentando fazer um print aqui, mas estou apanhando igual vaca na horta. E aí a questão de gado chucro não ser novidade para o cachorro mais, né? Sim. Pô, mas enfim, Bueno, nós estamos com quase 1 hora aqui. Agradecer todas as pessoas que ficaram aqui até agora. Tá? Tem Canil 3F, acabou de entrar também. Tem várias pessoas novas aí. Muito obrigado a todos vocês que prestigiaram aí nosso bate-papo sobre pastoreio. Nós tivemos, na verdade, assim, para quem aprendeu extrair dessas lives aqui as instruções, tem aplicado bastante coisa, está usando. O Diego Paulino está aqui com a gente também. O Diego, que eu treino lá na casa dele. No último mês criou vergonha na cara e começou a treinar os cachorros dele. Os cachorros dele mudou da água para o vinho. Esses dias ele me mandou um vídeo, foi muito engraçado, porque ele começou a trabalhar a cadela dele depois do filhote do macho. E o filhote já estava fazendo umas coisas que ele estava assombrado, né? Que não estava. E aí eu saí da casa dele na parte da manhã, a cadela dele não estava correndo para buscar, assim, não estava buscando a 10, 15 metros.
Aí fez um treino de manhã, começou a fazer uns alongamentos nessa situação. Quando foi de tarde, ele me mandou um vídeo. Falou assim, a cadela não estava buscando nem perto, mandou buscar mais de 100 metros. Simplesmente é o que eu falei, a distância está na nossa cabeça, né? A hora que encaixou aquilo ali fez sentido, para eles não tem segredo, eles são naturais, né? Não é nem que eles são simples, eles são naturais. É isso aí. Um Tá feito método então, Bueno. Dale. Ó, lembrando aqui, ó, essa semana tem live com quarta-feira de manhã, às 6h01, Joel Medeiros, às 6h31, o Clairton, o Caio Rezende tá aí com a gente também. Eu já vou intimar o Caio para fazer uma live com a gente na quinta-feira. Gabriel Cassimiro, que está com a gente aí também, é do PEX 2.1. Pessoal novo do PEX 2.1, já vai preparando para assistir as lives aí, que as próximas são com vocês. Então nós precisamos aí descobrir quem são os novos adeptos do PEX, qual a história de vocês aí em relação ao Border Collie e como a gente pode fazer para crescer junto dentro dessa estrada. Poeira, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos. Bora falar de pastoreio.